Não, eles pegaram 300 mil do Nubank e congelaram. Olá, terráqueos! Rogério Vilera está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Eu criei podcasts, e aí eu falei nos podcasts, e aí o que eu falei o governo não gostou. Aí eu fui para os Estados Unidos meio que exilado, e eu fui esnobado pelos americanos que não me quiseram lá. Mas dois solteiros, acabei de abrir um Instagram pra ele, porque eu falei que o lance hoje é ter Instagram. Então vamos divulgar o Instagram dele hoje e vamos fazer um Quem Quer Namorar o Monarca. Eu acho que a cultura woke destrói qualquer coisa que ela toca, né? É meio que o propósito dela, é uma contracultura que transforma a lógica e o padrão em algo negativo, né? Tipo, tem que inverter tudo, né? Claro que tem a galera mais velha, o americano mais velho não tá contaminado por essa ideologia, mas a galera mais jovem, todo mundo pensa de uma forma woke, assim, dá pra sentir a energia woke em todo mundo lá. Então, eu acho que a gente tá, assim, num movimento de diminuição dessa agenda, porém como a gente tá nesse começo desse movimento, ela ainda tá forte. Ele tem uma casa lá e o estúdio é na casa dele, tá, né? Mas o bar é tipo numa rua É tipo na Rua Augusta. E como eles não têm escritório no Brasil e não tem operação nenhuma no Brasil, eles acharam que era mais fácil só sair de cena e falar, o Brasil é uma ditadura, a gente não consegue operar aí e vamos ficar aqui nos Estados Unidos mesmo. Aí o Rumble, como tava dando espaço pra gente, ele acabou entrando no meio da perseguição também, né? O YouTube chegou até a deletar meu canal, inclusive, né? Porque como eles controlam a internet toda, né? E como as Big Tech também não estão do meu lado, fica muito difícil produzir, né? Porque os canais ficam sendo derrubados. Não tem bala pra você fazer uma plataforma e não existe mais isso. Fui banido até no Instagram, tanto que eu criei um aqui de novo, que eu não sei quanto tempo vai durar, né? Mas, inclusive, segue lá, Monark Real, né? Eu vejo o dinheiro na conta, mas não consigo tirar, entendeu? Eu cheguei até a montar um podcast lá, mas... Sinceramente, eu dei uma desanimada, cara. Porque a perseguição foi muito forte e eu não tava muito bem da cabeça também, né? Eu participava de podcasts às vezes, mas eu não conseguia manter a operação porque eu não ia ter convidado todo dia, estando lá nos Estados Unidos. E não tinha... Tava tudo banido, e toda vez que eu criava canal eles baniam de novo. Eu sentia que eu tava radioativo, né? O pessoal... Porque rolou um do tipo, Monark agora lista negra, demônio, né? Não pode ir mais, não pode dar espaço pra ele, porque senão ele vai falar alguma coisa que vai derrubar o Estado brasileiro. De ser meio que expurgado do país e todo mundo que você tá próximo te trata como radioativo. E você é obrigado a não fazer mais algo que você... amava fazer e tal. Curtia fazer aquela parada. Dava pra ver na sua cara que você curtia, cara. Que aquilo era uma diversão, entendeu? Você não tava lá, puta, que saco. Não, você tava lá conversando e discutindo. E eu acho que você eu assistia na época, principalmente por tua causa, porque eu sabia que em algum momento o assunto ia pra outro lado que você não tá esperando, né? Cara, se eu puder, se eu conseguir, eu quero criar um canal novo, quero voltar a fazer podcast, conversar com a galera. Eu tô meio que procrastinando isso, mas eu tenho que ir nas imobiliárias, alugar uma casa e mandar ver. Exatamente, você está fazendo falta porque você tem um espaço que você criou que não está desocupado. A gente nunca sabe o que pode ou não falar, e eu tenho o costume de falar meio sem pensar, né? Mas eu tô disposto, vou criar o canal e, se Deus quiser, tamo aí. E você precisar do amigo aqui, tô pronto para te ajudar a qualquer coisa, inclusive até para você conversar com parceiros em expansão que não mexem com o negócio, tá? Por um fundo, machucaram esse rapaz aí, mas eu tenho certeza que ele vai voltar aqui. E eu vou mandar umas novidades para você lá no particular, tá? O resto, meu amigo, conta aí, e eu quero sim, porque eu acho que o espaço seu está aberto ainda. Então, bem-vindo de volta ao front. De a sociedade ser tão manipulável e de me sentir meio
meio que como... É sentimento de potência. E o que frustra é ver como que a sociedade obedece, né, essa máquina. E como as pessoas se moldam por medo ou por oportunidade, né? Como o sistema é controlado, assim, plenamente por um organismo central e... Porque você vê como que todos os... Não todos, claro que houveram exceções como você, mas você vê como a maioria dos influenciadores compram um hype, né? O fato é o seguinte, você está de volta agora e eu queria saber se, olhando para o futuro, o teu projeto agora, ele é um projeto que está focado mais em realizações pessoais, se você tem desejo, eu não sei, mas de abrir uma empresa, de ser um comunicador, de fazer ganhar dinheiro, fazer coisas pessoais, ou se o seu projeto hoje, se a sua cabeça hoje, ela está mais focada em influência. Eu acho que eu vou acabar influenciando... Se eu criar um podcast, que é o que eu pretendo fazer... Político não, né? Eu acho que eu vou acabar influenciando o discurso político através dos meus podcasts, das conversas, né? Não deixando de falar as coisas importantes, não deixando de tocar nos tópicos que são necessários serem discutidos. Mas acho que tem um espaço, cara, pro teu perfil, entendeu? Eu acho que você aprendeu, você também viu também o que dá para ser, o que pode ser feito, que suas palavras têm uma consequência. Então, o Mill propunha a seguinte ideia. De um lado, um sujeito escreve um artigo no jornal dizendo que os vendedores de grãos são os culpados pela fome de todo mundo. Mas se outro sujeito, em fúria, está na frente da casa de um vendedor de grãos e tem uma multidão faminta com cinhos e foices e tochas e grita: esse sujeito aqui é o responsável pela fome de vocês. Percebe? Já vi você falando várias vezes que defende liberdade de expressão absoluta. Você não acha que, passados os anos, não chegou a hora de revisar essa sua opinião? Olha, eu acho que... A questão é... Defender a liberdade de alguém falar o que você gosta... Não, é fácil. A liberdade de expressão serve pra gente proteger discursos que a gente não gosta também, né? Então, eu acho que liberdade de expressão deve ser irrestrita. Em caso de ameaça... Aí vale a gente pôr na lei que essa pessoa pode ser investigada se a polícia tiver evidências que ameaçam. Tudo que eu defendi é algo que eu continuo acreditando e defendo até hoje. Eu acredito que a liberdade de expressão deve ser restrita e acredito que, igual lá nos Estados Unidos, os partidos têm direito de livre associação independente da ideia do partido. Inclusive, é um dos grandes empecilhos do nosso desenvolvimento atualmente dentro do mercado global, porque as pessoas não vão investir bilhões numa empresa quando um juiz pode simplesmente multar essa empresa em, sei lá, 1 bilhão porque a empresa tomou uma medida que estava dentro da lei, mas o juiz não gostou. Entendeu? Eu como tendo uma empresa, que seria o Monarch Talks, eu dei uma opinião sobre as urnas, que é totalmente legal, protegida na nossa Constituição, e fui punido por isso. Aí hoje você abre um YouTube e você não sabe de alguma opinião sua que pode derrubar todo o canal de novo, né? Vamos lá, o Felipe Aragão, ele fala: hoje, olhando para trás, você demitiria o Monark do Flow? Não. Eu não demitiria, não. Eu defenderia ele até a morte, pra ser sincero. Sim, eu queria ver se levantava uma grana aí da galera. Depois eu fiquei com o sentimento assim de, fazer leilão meio brega, né? Teve o pessoal do Flow, né? Que não posso dizer que mantive a amizade, tá, né? Mas não chegou a brigar. De humilhação e de xingamento constante e da mídia queimando a minha imagem, me chamando de todos os nomes, me chamando de racista, de nazista, de pedófilo, de zoófilo. O Henrique Duarte, ele fala assim: Monark, sinceramente, você se considera um herói da liberdade de expressão ou só um cara teimoso? Eu me considero um cara teimoso. Herói da liberdade de expressão seria assim, se fosse minha mãe me descrevendo, né? Eu usaria esse termo aí. Sua mãe foi pra lá uma época. E você vamos falar então de relacionamento. Trocar uma ideia, conversar, chamar pra conversar, mas ainda assim, né? Se mandar a mensagem quer dizer que tá interessado. Beleza, vou pegar mexicano, japa, né? Vou ver, vou tentar, porque realmente nos Estados Unidos foi em vacas magras total, assim. Aqui eu não comi ninguém. É Brasil, cara. Que é Brasil. Você viu como exemplo, já fizeram você de exemplo, agora não tem mais por que se preocupar com você, vão se preocupar com as outras pessoas. É pra poder soltar pra podcast inteiro? Não, tô falando em Reels, em propaganda de Instagram, essas coisas. Eu não consumo, mas eu acredito que o podcast vai ter uma vida, sim, longeva, pra ser sincero. Agora eles estão com uma classe média destruída e o Trump tá colocando essas tarifas
justamente num processo de tentar reativar a indústria americana. Vocês estavam nesse... Não, a gente pega quase tudo, investe e tal. Olhando pra trás, talvez. E aí, como eles viram que eu era cabeça dura e que eu nunca venderia, O ponto dissonante. eu acho que formou-se um plano pra me tirar de algum jeito. Foi uma coisa muito... Foi nada, eu bêbado conversando no podcast, falando ideias. Mas se eu pudesse escolher voltar a ser anônimo e... Sabe o filme do Homem-Aranha, que o Doutor Estranho apaga a memória de todos? Dá pra construir um futuro novo. Tô feliz de te rever, feliz de estar aqui, feliz de estar no Brasil de volta. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Inteligência Limitada são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos.